Vamos lá. Você quando foi abrir seu negócio, você escolheu um nome para o seu negócio. Quando a sua mãe te teve, quando você nasceu, sua mãe, seu pai, as pessoas responsáveis por você escolheram o seu nome. E hoje, esse nome representa você. Quando falam Natália ou quando falam Horizon Digital, representa não é simplesmente um nome, né, tem toda uma representatividade, tem o que vem por trás de tudo aquilo, né, porque a Natália não é simplesmente a moça dona da Horizon, ela tem uma filha, ela tem um filho pequenininho, ela tem as convicções religiosas dela, ela torce para o Palmeiras, ninguém é perfeito. Então, tem toda uma questão aí que ela vai trazendo aí para o nome dela. E isso também transborda para a empresa dela, que é a Horizon Digital, onde ela teve, inclusive, por que que ela não quer abrir mão quando falaram, ah, já existe até uma questão aqui de ter um nome semelhante, não quer mudar o nome? E ela disse, não, porque eu sonhei com isso, eu estava dormindo, eu sonhei com os horizontes, eu estava num momento muito difícil de transição de carreira, tentando escolher algumas coisas para a minha vida, e de repente eu tenho um sonho de que eu olhava no horizonte, assim, e tinha uma montanha, e aquilo lá era onde eu tinha que chegar, onde eu tinha que ir. Então, Horizon, para mim, representa muito mais do que simplesmente colocar um nome que tenha uma representação comercial. Então, a Point Po é isso que ela faz através do trabalho da nossa querida Letícia, que vai expor um pouco agora como que a gente acessa isso e como a gente protege esse nome. Porque imagina você escolher o nome, ter até uma revelação lá divina de que num sonho e depois não poder usar esse nome, ou pior, ser multada porque está usando um nome que alguém acha que tem, que registrou antes, né? Então, por direito legal, ele tem direito a esse nome. Então, é um pouco disso que a gente vai ver aqui, sobre esse trabalho substancioso da Letícia, para poder auxiliar a gente aí a ter o nosso nome da nossa empresa bem salvaguardado. Obrigada, Lê. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Letícia, eu sou advogada e eu atuo diretamente com registro de marca. Sou do escritório Puente Paul. O passador não está passando. Sim. Obrigada, Bruno. Bom, aqui cortou um pouquinho, mas no escritório nós somos em 3 advogadas, tem eu, a Natália e a Amanda, e a gente acompanha o dia a dia das empresas, desde a escolha do nome, quando a empresa está crescendo, está se estruturando e está escolhendo o nome que ela vai querer, até a proteção legal dessa marca que ela vai ter depois de todo o registro. A gente evita justamente que você perca tudo que você construiu ao longo do tempo, porque é investimento de dinheiro, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, é investimento de tempo, é investimento de muitas coisas que às vezes a gente nem imagina que um registro de marca que não é concedido pode causar. Aqui deu uma cortadinha, será que? Deixa eu só. Dá para ler? Então tá. Aproveitando aqui a palestra da Natália, falando sobre rede social, porque é justamente o que mais acontece agora nessa era digital, é que a maioria das empresas constrói todo um perfil na rede social e acaba não registrando essa marca. Então, o que acontece muito é que você cria toda uma rede social com um logo, com um nome, com a cor que você escolheu, com a sua identidade, e você não vê se já existe outra empresa que está usando esse mesmo nome. Porque se essa outra empresa estiver usando esse mesmo nome e entrar com um pedido de registro de marca antes de você, você vai ter que praticamente construir seu Instagram do zero, tudo de novo, que é o que está acontecendo nesse mundo digital. Então você define um nome, você cria uma identidade visual, aquilo que os clientes vão olhar para aquele logo, para aquela imagem, vão lembrar de você. Tem uma marca conhecida pelos seus clientes, porque se você tiver que mudar todo o nome da sua marca, seus clientes vão ter que ter uma explicação, entender o que está acontecendo, não vai ficar legal. E o negócio está em crescimento e você vai ter que ter esse problema no meio do crescimento da estruturação do seu negócio. Eu trouxe aqui um caso bem legal para vocês. Nesse caso, é uma empresa grande. Eu acredito aqui que todo mundo conhece o Burger King, já comeu um lanchinho lá.
E o Burger King, ele é uma rede muito grande no ramo alimentício. E quando ele foi abrir uma filial lá na Austrália, ele descobriu que já tinha um nome, um restaurante de frango frito que chama Burger King. Ele teve seu pedido de registro de marca negado. E lá na Austrália, o Burger King chama Hungry's Jack. E isso eu estou trazendo uma empresa grande, mas também acontece com pequenos e médios empresários, que é o que mais afeta, porque você constrói toda uma marca e no final você descobre que você não pode usar ela, que você vai ter que mudar tudo, que você vai ter que construir tudo do zero de novo. E esse caso também, ele é legal porque ninguém imagina que essas coisas, esses problemas com registro de marca acontecem com empresas grandes também. Então, imagina para o Burger King ter que abrir um restaurante com outro nome, perder toda a sua credibilidade em um país só porque outra pessoa entrou com esse pedido antes. Tem muitas crenças que as pessoas acreditam que são práticas comuns da administração de uma empresa, como, por exemplo, o mais polêmico é a abertura do CNPJ. O que a gente mais recebe lá no escritório é a pessoa falando: "Mas eu já abri o meu CNPJ no órgão competente e a minha marca não está registrada?". Não, não está registrada, porque o registro de marca ele é feito no INPI. A abertura de CNPJ não protege a sua marca. A presença nas redes sociais, se você colocar o seu selinho verificado lá também não protege a sua marca. Você pode usar essa marca por anos e anos, você pode usar por 10 anos, que é o que aconteceu com uma marca do nosso escritório. Ela usava há mais de 10 anos essa marca, outra empresa foi lá, uma empresa recente, tinha meses de abertura, entrou com pedido de registro e essa marca de 10 anos teve que mudar tudo que ela construiu durante 10 anos. Na verdade, não é só um investimento de tempo, você tem que treinar a sua equipe, você gasta um dinheiro com todo aquilo lá e no final você vai ter que gastar tudo de novo, porque você não teve esse cuidado que é bem simples. Eu não vou ficar aqui só falando de nome, de logo, de você vai usar essa marca com exclusividade, vou explicar para vocês o que é o registro de marca. O registro de marca ele é um procedimento que ele é feito dentro do órgão do INPI. Então, aqui no Brasil, quem cuida do registro de marca é o INPI, quem concede todos os registros de marcas e patente, inclusive, é o INPI. Ele garante a proteção jurídica, então, se você tem a concessão do registro da sua marca, você está protegido juridicamente. Então, isso já é muito mais difícil de você perder essa marca futuramente, só quando passar o prazo de validade, que eu vou falar um pouquinho para vocês. E você tem exclusividade do nome. A exclusividade do nome, ela é feita no segmento que você atua. Eu vou explicar um pouquinho do processo de registro, porque existem várias classes dentro do NPI, então cada classe tem uma atuação. Então, se você trabalha no ramo de moda, você vai registrar a sua marca no ramo de moda. Se você vende roupa e se você também dá uma mentoria sobre moda, você tem que registrar nas duas marcas para você ter a proteção das duas classes. E uma coisa que poucos empresários pensam, muitas pessoas não sabem disso, mas o registro de marca, ele pode ser um ativo da sua empresa. Então você pode vender a sua marca. Vamos supor que você quer mudar. Você mudou o seu ramo, você quer mudar o seu nome, aquilo já não faz mais sentido para você. Você pode vender a sua marca, ou então você pode agregar valor na sua empresa caso você venda a sua empresa futuramente. Já dá para saber. Aqui eu trouxe para vocês ver de uma forma diferente, porque eu falando assim, eu tento passar uma mensagem de que o registro de marca é importante, mas vendo em números, a gente vê que é absurdamente importante, porque aqui a gente tem 24, eu não sei se dá para vocês verem, 24,9 milhões de empresas ativas aqui no Brasil. Isso inclui filial, matriz, MEI, e só 80, e só não, e 89,1% das empresas não tem o registro de marca. E aqui eu gostaria de perguntar para vocês, quem aqui tem um nome e tem um logo da sua marca? E vocês, quando vocês foram criar um nome e o logo da marca de vocês escolheram aleatoriamente ou vocês pensaram com muito carinho todo o significado que aquilo ia ter para vocês? O que o nome ia representar, o que as pessoas iam ler aquele nome ou ver aquela imagem e iam pensar, iam lembrar de vocês. Então, imagina vocês construírem tudo isso e depois ter que mudar. Vou trazer um caso aqui para vocês, que eu trouxe uns números. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi que uma empresa de pequeno ou médio porte, ela gasta em média
30.000 por ano. Eu fiz um cálculo aqui de 6 meses, mas ela gasta 30.000 por ano, em investimento em dinheiro, em tempo, em energia e tudo que uma empresa precisa investir, principalmente em divulgação, em tráfego pago, em redes sociais. E 30.000 por ano, assim, para você perder só por causa de um registro é dinheiro. Quando a gente pensa em dinheiro, a gente sabe que não é fácil para uma empresa. E aí você tem que se reposicionar no mercado. E é por isso que no escritório a gente fala para os nossos clientes que muitas vezes a pessoa reclama, ah, mas depois eu vejo, depois eu faço o registro da minha marca. Isso é um custo a mais que eu vou ter agora. E a gente fala para o cliente que o registro de marca ele não é um custo. Ele não é um custo a mais para a sua empresa, ele é um investimento. Porque ele vai garantir que você tenha uma vantagem exclusiva no mercado que outras empresas, que, como eu falei para vocês, 89,1 não tem o registro de marca. Aqui eu trouxe um caminho para vocês entenderem mais ou menos como que funciona o processo dentro do NPI. Então, aqui, o principal ponto, quando a gente conversa com o cliente, a gente precisa ver se aquela marca que ele quer registrar já está com algum pedido de registro, porque quem entrou com pedido de registro primeiro tem a prioridade para usar a marca. E é isso que vai trazer segurança jurídica. Não adianta a gente ver que já tem uma marca registrada com aquele nome e a gente falar para o cliente, não, vamos tentar. Porque a outra pessoa entrou antes e a gente sabe que não vai dar certo. A gente pode impugnar essa marca, igual aconteceu com o Nexus Hub, teve uma contestação da marca dele, a gente apresentou a defesa, mas a gente faz essa pesquisa prévia para a gente saber se já tem. O segundo ponto, a gente faz o pedido junto ao NPI, lá no site do NPI, e a gente tem que escolher cada classe que a gente vai classificar nosso cliente. Existem 45 classes dentro do NPI, e dentro dessas 45 classes tem várias coisas que você pode classificar. Então, a gente tenta registrar essa marca em tudo que for possível, porque hoje você pode vender, por exemplo, uma loja de coisa que vende coisas de festa. Hoje ela vende decoração para aniversário, mas amanhã ela quer vender um doce também. Então, a gente tenta classificar em tudo isso para que não tenha que ter outro pedido de registro, outro custos a mais, porque o pedido de registro no NPI ele tem uma taxa, e essa taxa ela depende do tamanho da empresa. Se a empresa for pequena, é aproximadamente R$ 400, R$ 500. Se for uma empresa maior, é aproximadamente R$ 800. O terceiro ponto é a análise. O NPI ele vai ver se já existe aquela marca, se aquela marca pode ser registrada. Nomes comuns não podem ser registrados. Empresas grandes, como, por exemplo, a Coca-Cola, não pode ter outra empresa que chama Coca-Cola, mesmo se for de outro ramo. E o último ponto é o registro, quando o NPI ele emite o certificado de registro. Esse certificado ele tem uma validade de 10 anos. Então, quando passar esses 10 anos, a sua marca perde a proteção dela e você tem que renovar esse pedido, porque senão outra pessoa pode só esperar esses 10 anos e ir lá e registrar em cima de você. E eu falo que esse procedimento é um processo muito simples, que evita muitos problemas, mas que as pessoas veem como um obstáculo e um custo a mais. Aqui eu trouxe para vocês algumas marcas que a gente registrou. Trouxe a Horizon, da Natália. Trouxe a Nexus Hub, que está ali no meio do leãozinho do Erenaldo. E essa daqui é só algumas, porque a gente já registrou muitas marcas e a gente também já enfrentou muitos problemas. Já apresentamos várias oposições sobre outras marcas de clientes que a gente queria que tivesse um nome registrado. E esse aqui eu trouxe algumas mais famosas para vocês, que ficarem bonitinhas ali. Tem o Empório Zefano também, que a Natália falou. E o que eu queria trazer para vocês é que não é só um procedimento. É um processo que exige atenção. Então, se você está atenção e estratégia. Então, se você está nessa fase de crescimento, de construção do seu negócio, o registro de marca merece um pouco de atenção, por mais que você ache que não é importante. Porque dono não é quem cria, dono é quem registra. Eu trouxe aqui para vocês um QR Code. Tem o Instagram aqui também. Para baixo tinha o WhatsApp, mas esse QR Code é do nosso WhatsApp, para vocês marcarem uma reunião com a gente lá no escritório. O escritório fica ali no centro. E a gente pesquisa junto com vocês, a gente mostra a tela do NPI para vocês entenderem melhor como que funciona, porque esse é o nosso trabalho, é deixar uma coisa difícil, que vocês acham que é difícil, de uma forma fácil para vocês entenderem. Obrigada. E lá no nosso Instagram também, a gente faz muito vídeo sobre o registro de marca, a gente explica tudo sobre registro de marca e vale a pena dar uma olhadinha também. Pode.
Pode, já tá liberado. É que não deu tempo de pegar o microfone e falar agora. Quem é a pergunta? Olha, a gente passou por tudo isso que você falou. Quando a gente sempre acreditou muito na marca e na empresa, então a primeira coisa que a gente fez quando abriu foi registrar a marca. Só que acontece, nós tínhamos ainda 2 classes, né, produto e a gente lançou como serviço, que acho que é na categoria de empresa, não vou lembrar muito bem agora. E na época, a gente era pequenininho ainda, estava começando, a gente só conseguiu em uma das classes, que era de produto. Então, para a área de empresa, se eu quisesse tornar uma franquia, eu não consegui o registro, porque tinha uma outra marca que não era o mesmo nome que o meu, mas a fonética era parecida e foi indeferido. Aí a gente até pensou em tentar rever, entrar com um processo, mas eu falou, como a gente ainda era pequeno, a gente preferiu fazer o rebrand da marca. Então, antigamente nós chamávamos Aimee e hoje a gente chama Figos. Nós também já saímos do registro da Figos, mas o que acontece, né? Houve uma confusão de marketing muito grande, porque quando as pessoas começaram a gravar o nome da Aimee, eu precisei mudar para Figos. Aí precisa fazer todo um trabalho de marketing para as pessoas associarem a Figos a Aimee, tanto é que quando você entra no Instagram, ainda tem Aimee, porque muitas pessoas conhecem como Aimee Cosméticos. E agora a gente está tendo uma outra complicação de marketing, porque quem conhecia a e-mail entende a história, quem não conhecia não entende. Então a gente está passando por uma nova fase de readaptação. Então, realmente, isso é muito importante. E a gente também vivenciou uma prima do Pedro, na verdade, que nós alertamos ela, que ela já tinha um consultório de dentista há quantos anos? Mais de 28 Nossa, anos. tempo. E, Do investimento. e aí, quando a gente começou a falar sobre isso, a gente falou: olha, registra a sua marca, né? A gente já tinha visto que tinha uma outra empresa que tinha o mesmo nome que ela, e aí ela ignorou. Ignorou. Uns 2 anos depois, ela recebeu uma notificação que ela tinha um prazo para parar de utilizar a marca, e ela precisou refazer tudo aquilo, mudar todo o nome. Então, isso realmente acontece com muita frequência. O que, que a gente queria perguntar, na verdade, sobre a questão da marca? O que, que era mesmo que você falou? Esqueci. Ah, tá. Sobre coleção, por exemplo, vou lançar uma coleção com um nome tal, que não é necessariamente uma marca, mas eu quero proteger para que nenhuma outra marca lance. Isso é possível dentro do NPI? Como é que funciona para ser diferenciar, né, tipo, uma marca de produto de uma coleção que eu vou lançar, mas eu quero proteger aquilo como algo que eu criei ou que, entendeu? É, e do barofativo também é uma outra pergunta que a gente tem, porque o Pedro queria muito registrar barofativo, pelas minhas pesquisas eu vejo que não pode porque é um nome comum. Então eu posso registrar barofativo Figos, mas, por exemplo, se outra pessoa vier e falar barofativo Natália, ela pode registrar também. Então acaba Sim. não conseguindo proteger isso de alguma forma. E aí a gente queria saber se existe algum outro meio de proteger essa ideia. Eu não sei se realmente, além do que eu conheço, é nome, misto ou só imagem, né? Se a gente criar um Isso. desenho, alguma Você coisa pode também. registrar só o seu nome, só o seu logo ou os dois juntos. E aí, mas no caso, por exemplo, não existe um meio de criar uma ideia. A Sim. ideia surgiu de mim como se fosse uma patente, né? Ah, é, porque dentro do NPI tem o registro de marca e tem o registro de patente. Marca essa questão de você prestar um serviço, de você vender um produto. Tem lá as 45 classes e tem bastante coisa que abrange essas 45 classes. E tem a patente, que é como se fosse uma inovação. Isso daí que você falou, a gente precisa conversar melhor para entender como funciona, mas pelo pouco que eu entendi, ele seria registrado como uma patente, uma criação, uma coisa que você fez e que ninguém poderia criar igual. Uma coisa que ainda não existe, mas a patente ela é um pouco mais chatinha, porque precisa ser uma inovação mesmo, algo que não exista, não só no nome, mas E no outras que pessoas vocês já vão copiaram, não oferecer. consegue fazer mais, né? Não, não consegue fazer mais. Então tem sim como fazer na área de patentes. Tá bom? Já tá prontinha, é só Já mandei no assim, ó. privado. No mínimo 2. Alguém mais tem alguma pergunta? Quanto tempo leva para registrar uma marca? O processo ele tá durando no mínimo 6 meses. Se tiver uma oposição, dura um pouco mais, porque aí tem um tempo para o NPI analisar a oposição, a gente vai apresentar uma defesa, mas é em média 6 a 1 ano. 6 meses a 1 ano. Mas é porque teve esse problema dessa outra marca, né? Não, foi quando a gente registrou a Figos agora. E, inclusive, aconteceu uma coisa que me surpreendeu, porque nós não pagamos o certificado e está como vigente.
Eu nunca vi isso. Pesquisei onde você imaginar. Mas vocês pagaram a taxa? Pagamos a taxa só de entrada ali, solicitação. Daí, depois de 1 ano e acho que 1 ano e 7 meses, se eu não me engano, saiu lá pra gente que já havia sido deferido e ele ficou acho que quase uns 4 meses em processo para porque daí depois que você vem, libera a guia para emissão de certificado. É E a gente porque acompanhando. recentemente teve uma mudança do NPI. Antes eles cobravam 2 taxas, no começo e no final. Agora eles cobram uma só. Eles uniram o valor em uma taxa só, entendeu? Mas tá Então, nessa nessa a gente foi foi sortudo agora essa então. mudança. Fomos sortudo, porque a gente pagou a taxa do valor anterior, e aí quando eu vi lá que estava Vocês já devem ter pego no meio dessa com um mudança. certificado de 10 anos, com validade até 2036, eu falei: "Não, espera aí", né, eu até falei: "Pedro, tá com um Sim. certificado aqui, mas não paguei taxa nenhuma ainda". Fui pesquisar, aí as IAs me ajudaram, fui em tudo quanto era IA, falei: "Gente, o que aconteceu aqui?". E aí acabou falando que pode acontecer de ter uma taxa já paga e alguma Sim. coisa assim, mas eu achei estranho, porque eu nunca tinha visto Não, realmente, até mas tem agora uma mudou. confusãozinha mesmo, porque agora, quando a gente foi explicar isso para os clientes, para as pessoas que estavam nesse processo que iam iniciar o registro de marca, como que a gente vai falar que aumentou o valor, mas uniu uma só? Eles entenderam que eles aumentaram muito o valor e aí não quiseram registrar, entendeu? Mas na verdade eles só uniram, eram 2 taxas e eles só uniram as 2 em uma só, para ficar mais fácil também, né? Isso. Aí sai o certificado, 10 anos. Falando com a sócia, você estava falando com a sócia aqui. O custo médio você falou que é de 400 a 800, mas pode variar para mais ou não? É médio isso aí. Depende do tamanho da Da empresa taxa. e da taxa do NPI. Depende Tá. do tamanho da empresa e de quantas classes você vai registrar. Então, se Top. você for registrar em mais de uma classe, vão ser 2 registros. E aí depende do. Então, pode passar um pouquinho desses 800. Sim. Isso, essa é a taxa do INPI. E aí, lá no escritório, a gente tem dois tipos de plano. A gente tem o plano que a gente só entra com o pedido, e aí, se precisar apresentar alguma defesa, a gente cobra a parte. Tem um plano completo que a gente acompanha todo o processo. Então, a gente entra toda semana no processo para ver se teve alguma oposição e a gente já apresenta a defesa. Beleza, você me explica melhor no café depois. Tá bom. Quando você abre esse processo, você meio que garante esse nome. Sim, com a abertura do processo, quem entrar primeiro com o processo, se eu entrar com o processo hoje e você entrar com o processo amanhã no mesmo nome, eu tenho prioridade. Entendi. Não aconteceu nada ainda no processo, porque a gente entrou recentemente, vai ter análise do NPI, mas quem entrou primeiro tem a Entendi. prioridade do uso. Tá bom. Eu tenho o registro da marca, né, vamos falar, da Aimee. Aí a gente descobre que uma outra empresa, que a gente está falando de coleções, né, de cosmético, lançou uma coleção Aimee, não é a marca, mas é a coleção. Eu posso, tipo, não utilizar por conta de dar interferência ou não? Pode sim, lá no. Não, não, Sim. é a mesma classe, tipo, Na é um outra classe, não. cosmético, uma linha Aimee. Então, tipo, a pessoa lançou uma linha chamada Aimee, que a gente já viu uma vez. A gente ficou na dúvida se eu poderia falar para ela: "Olha, você não pode utilizar, Sim. porque a marca é minha", e ela vem com esse argumento de, tipo assim: "Não, mas não é minha marca, é só a linha que chama Aimee", entendeu? Não, mas pode sim. Lá no escritório a gente faz uma notificação extrajudicial, até porque o processo do NPI também não é um processo judicial, ele é um processo administrativo no órgão do NPI. Então ele não é um juiz que vai estar julgando. Então a gente manda uma notificação extrajudicial. Se essa empresa não parar de usar, a gente entra com uma ação judicial, que aí vai ser um juiz que vai julgar e a gente pede para ela parar de usar essa marca. Ou o nome, ou o logo, o que for. Alguém mais tem alguma pergunta? Qual que é a diferença de quando ela tem o R e o TM? Como é que funciona o TM? Sabe o Rzinho do registrado, o símbolo? E tem o É TM. questão de detalhezinho mesmo. Ah, Só para mostrar que a marca está registrada, o TM eu não sei dizer, mas o R é para mostrar que a marca tem um é registro isso. No e que Brasil, você não pode usar não aquela pode marca no usar. Brasil. O TM, mas o TM o pessoal coloca por quê? Tipo, porque tem algum tipo de registro internacional também? Ou... Pode ser que sim, dentro do NPI, do registro de marca do Brasil, esse TM não é. Não existe. É Tá. mais o Rzinho mesmo. Aquele do Burger King eu acho que tem, deixa eu voltar para ver. Ah, cadê? Olha lá. Ó, É um R. tem o do Hungry's Jack, tem o R. Mas o TM não. Ah, Aqui, ó. sim. É que tá bem pequenininho. Acho que é isso aí. É isso mesmo. Tem aqui, tá bem no cantinho. Aqui no cantinho. Tem um TM aqui, não dá pra ver. Mas tá ali.
Imagina um TM. É só pra se exibir, né? Esse Só Burger pra King. falar, eu tenho registro da minha marca. Não usem, não usem. Ah, sim. Quem vai imaginar que o Hungry Jack é o Burger King? É que É. lá na Austrália eles já devem conhecer, né? Mas aí eles sabem que é o Burger King. É o mesmo produto, a mesma coisa. Não, de uma vez só não. Tem que ser uma. Sim. É, faz pro país. Né? Porque cada um tem o seu órgão, tem as suas normas, as suas coisas, as suas taxas. Sim, a gente faz sim. Não é comum. A gente não faz, não tem tanta procura no escritório, mas a gente faz sim. Só usa. Ah, legal. Ah, boa. Não é registrado. É tipo assim, deu entrada no pedido. Aí você coloca um TM. Se Pra já vai ser. proteger antes de ter o registro. É. Pode falar assim, ó, já Vou usar comecei, esse. já comecei. Deve ser. Usavam a marca por muito tempo, e aí elas entraram meio que próximas no NPI, e aí a que usava mais tempo entrou com recurso para provar que ela já usava aquilo antes do registro. Isso é real ou Sim. não? Existe isso sim, porque quando tem disputa de marca, a gente vai alegar várias coisas para a gente tentar proteger a nossa marca. E aí vai do entendimento do INPI, se aquela marca realmente, ele vai analisar todo o contexto, se ela realmente foi usada há muito tempo, se ela realmente tem mais visibilidade do que essa outra marca que entrou. Então, assim, a prioridade é quem entrou primeiro. Mas se a outra marca contestar, o NPI ele vai analisar. Ele vai analisar. Não é garantido, mas ele vai analisar. É muita coisa. É muita pergunta. Mais alguma pergunta? Não? Encerraram suas perguntas? Então acho que tá naquela hora, né? Que a gente fica olhando assim o logo do Burger King. Entendeu? E aí Aqui é você começa. Aqui come um Aqui Burger não vai King. ser Angry Jack, não. Vai ser Burger King. Muito obrigado, Letícia, Natália, por compartilhar conhecimento aqui com a gente hoje. Espero que vocês tenham esclarecido, né,